física de semicondutores. Tá? Nós vamos dedicar esse estudo ao diodo de potência e a extrapolação dos conceitos do diodo de potência aos outros dispositivos, né? A IGBTs, MOSFETs, transistores, né? ela é mais suave, né? Quando o conhecimento já está consolidado com um dispositivo mais simples que é o diodo. Então nós vamos fazer essa primeira análise aqui com o diodo, entender o equipamento, né? O dispositivo de potência, né? Por dentro, e daí a gente vai, a partir do entendimento dele, colocá-lo dentro dos conversores de energia. Contextualizar os conversores também com as demandas mecatrónicas. Tá? Então, aqui em eletrônica de potência, a gente está buscando maneiras de regular o fluxo de potência elétrica. Nós vamos ter uma estrutura do conversor, a gente costuma batizar o conversor, né, pela frequência dos sinais de entrada e saída. Então, você pode ter conversores aqui que tem sinal CA na entrada, né, frequência alternada, frequência não nula, né, corrente alternada na entrada, corrente alternada na saída. É o que a gente faz com inversores de frequência em contextos industriais. Você pode ter conversores que recebem corrente contínua na entrada e entregam corrente alternada na saída. Isso aqui é o que acontece com o carro elétrico, por exemplo. Do lado de cá você tem a bateria e o motor de tração é uma máquina de indução, uma máquina síncrona. Aí você tem conversores CC, recebe corrente contínua na entrada e entrega corrente contínua na saída também. Tá? Isso aqui é o que acontece nos painéis solares, né? Onde você pega a tensão do painel que é baixa de um lado e cria uma tensão contínua alta de um outro lado. Essa tensão contínua aqui na frente ela é passada no inversor para que o sinal seja injetado na rede. Tá? Então, de acordo com a planta do cliente, você vai ter diferentes demandas de frequência nas interfaces do conversor. Tá? Independente dessa funcionalidade, né, dessa característica, a gente vai, em essência, regular aqui fluxo de potência. Tá? Nós vamos converter potência elétrica aqui. Tá? Então nós vamos tirar a potência aqui, que é um produto de tensão por corrente, e entregar para o lado de cá outra tensão e outra corrente, de tal forma que a potência aqui na saída seja aproximadamente a potência de entrada, que é o que a gente embutiu do lado de cá. Tá? A grosso modo, nem tão grosso assim, tá? Eu acho que o conversor eletrônico de potência, ele é o primo da transmissão mecânica, só que do lado elétrico. Tá? Então, para vocês terem ideia de relevância, eu estava até conversando com alguns colegas de vocês na semana passada, mas aí, qual que é a relevância de eletrônico de potência, né? E eu estava conversando com gente com muita experiência em mecânica, né? E aí eu acho que um bom exemplo, né, de onde a coisa se encaixa seria esse. Tem a mesma importância da transmissão do lado mecânico. Você converte, só que lá você vai converter energia mecânica em mecânica, trocando torque e velocidade de um lado por torque e velocidade do outro. Aqui nós vamos trocar tensão e corrente numa interface com tensão e corrente na outra. Tá? Bom, para fazer isso, pessoal, nós vamos ter que regular o fluxo de potência de acordo com a demanda do cliente. Tá? Então, aqui na nossa fonte primária, a gente pode ter a rede da CEMIG, que tem a capacidade de potência infinita, entre aspas, perto do que o cliente típico vai pedir. Né? Aqui no veículo elétrico, você pegar o Tesla, por exemplo, né, você vai ter um banco de baterias com energia muito maior do que a energia demandada dentro de um intervalo de tempo pelo cliente. Né? Você vai ter aqui um painel solar também com uma dada disponibilidade de energia. Né? Você vai ter que entregar essa energia para a rede elétrica, né? Você vai entregar a potência para a rede para poder fazer a geração. Então você vai ter que entregar essa energia regulando o fluxo de potência, essa taxa que isso entrega no tempo. Né? Então nós vamos ter que ter dispositivos que nos permitam fazer essa regulação, né? E essa regulação vai ter que passar pela escolha dos momentos que o dispositivo transmite, ou que o dispositivo tem corrente circulando por ele ou não. Tá? Similar ao que acontece em alguns sistemas mecânicos, tá? Como escavadeiras, onde você tem fluido hidráulico pressurizado. Se você quiser que a escavadeira faça esse movimento com a pá, você abre uma válvula e injeta óleo, ela faz isso. Se você quiser que o braço dela movimente,
Então, se ela estiver para baixo, se ela avance para dentro do morro, você abre uma outra válvula e esse fluido hidráulico pressuriza esse outro manipulador, ela avança para dentro do morro, onde vai se fazer a extração do minério, né? Então, assim, você tem uma válvula ali que vai regulando o fluxo de potência de acordo com o dispositivo que você quer que receba essa potência, tá? Então, aqui nós vamos fazer a mesma coisa, só que com sinais elétricos. A gente tem que ter dispositivos que nos permitam fazer o fluxo de potência, tá? Ou fluxo de corrente em alguns instantes, para conseguir regular, ou para conseguir entregar aqui para a carga, né? Aqui no da carga vai ser um motor, poder entregar ao motor potência do jeito que ele precisa para atender a aplicação do cliente aqui na ponta de eixo. Tá? Então, essa demanda nos convida a olhar materiais apropriados para a tarefa. Né? Bom, dentro de esses materiais, né, o que a gente tem na natureza normalmente são materiais isolantes, né, os materiais que, sob a aplicação de um campo elétrico externo, eles não vão ter uma corrente elétrica apreciável, materiais condutores, onde você aplica uma mínima tensão, e você vai ter muita corrente elétrica, e materiais semicondutores, que você consegue regular o fluxo de corrente de acordo com alguma característica externa que você aplica. Tá? Então está no meio do caminho, entre aspas, né? Por isso a gente fala em semicondutores. Tá? Esses vão ser os ideais para a nossa aplicação. Tá? Porque tem momentos que você vai querer que a potência da fonte seja injetada para a carga. Né? Exemplo, você está com um veículo elétrico qualquer e há um comando de aceleração do cliente. Então ele está pedindo, tira a potência da bateria e joga na roda. Tá? Só que tem momentos que o cara está parado e ele quer ficar parado, ele precisa. Senão, por exemplo, ele vai ter uma colisão no veículo da frente, ou vai atravessar um sinal. Né? Então você vai ter que pegar e anular o fluxo de potência com o mesmo sistema. Tá? Você tem a mesma fonte energética, o mesmo cliente, o mesmo sistema vai ter que te dar essa funcionalidade. Tá? Então, a gente vai buscar materiais aqui que fiquem no meio do caminho. São os semicondutores. Tá? Para poder avaliar esses materiais de uma maneira mais profissional, né, e entendê-los melhor, a gente usa, né, modelos prontos, né, modelos já desenvolvidos na física. São modelos abstratos, né? E em elétrica as coisas são abstratas mesmo, a gente na verdade cria bons modelos e enquanto não se acha nenhuma aplicação que os derrube, eles são válidos. O dia que chega uma aplicação que dá um resultado totalmente diferente do que o modelo previa, o modelo tem que ser revisto. Né? Mas em elétrica você não vê corrente, não vê tensão. Tá? Você pode até ver corrente, mas aí a coisa já está catastrófica. Né? Geralmente que esse cara compra um fio de cobre esperto em linha de alta tensão, se você vai ver corrente ali. Normalmente não você quer não. Nem ver e nem cheirar. Né? Cheirar elétricos também não é uma coisa muito não é boa não. E a última modalidade é ouvir. Tá? Quando um painel explode e você está perto, dependendo da potência do painel, você fica com sinal de ocupado no ouvido por uma semana. Tá? Então a gente, esse modelo aqui a gente não quer, a gente entende, né, pelo pensamento e pelas relações entre entrada e saída, mas a gente normalmente não quer usar outros sentidos para ver esses modelos da elétrica. Tá? Então, um dos modelos que eu comentei com vocês na aula passada são os modelos com os diagramas de ligações, né, que a gente herda muito da química. E esses modelos a gente representa simplesmente os núcleos. Né? No caso, o material mais usado aqui para fazer semicondutores é o silício. Né? O silício tem 4 elétrons na banda de valência, né? E ele vai, dentro de uma estrutura cristalina, compartilhar esses 4 elétrons com seus vizinhos, né? Compondo aqui 8 elétrons na banda de valência, que é a forma estável de se ver o silício. Tá? Bom, um outro modelinho que a gente faz são o modelo por níveis energéticos, que é o que nós vamos usar mais.
E nesse modelo a gente representa um espaço, né, caso a gente tome uma pastilha de um semicondutor qualquer, a gente representa, a gente toma aqui uma pastilha de silício, tá? Não dopado, ou seja, silício quase puro, é impossível você ter silício puro, você vai ter alguma impureza, mas a gente representa aqui no espaço, nessa orientação X aqui, os níveis que os elétrons têm, níveis de energia que os elétrons têm que ter para se situarem na banda de valência ou para se situarem na banda de condução. Aqui a gente tem a energia. Tipicamente a gente representa essa energia em electrovolts. Tá? É uma energia muito pequenininha, você tem 10 a menos 21, 23, é um número muito pequeno. Para falar um número melhorzinho de tratar, né, um electrovolt. É igual quanto de energia elétrica vem em kWh. Também não paga em joule, porque o número em joule já é grande demais. A minha conta deu 5,6 vezes 10 a 9 joule. Mas não, deu seu consumo mensal de 120 kWh. Entendeu? Você não é mais tranquilo de raciocínio. Tá? Bom, esse modelo, o banda de energia, ele mostra o seguinte, da física quântica, tá? Ele mostra que, primeiro, os elétrons, né, eles não podem assumir qualquer nível energético, tem níveis discretizados que eles podem assumir, tá? E segundo, entre o nível de valência, tá, que são os elétrons que têm uma atração mais forte com o núcleo, e o nível de condução, existe uma banda proibida. Você não tem, você não encontra elétrons nessa banda. A gente chama de gap de energia, é G. Gap em inglês é lacuna, buraco. Tá? Em máquinas elétricas a gente chama aquele espaço entre o rotor e o estator de gap também. Tá? Bom, eventualmente elétrons, né, que estão aqui na banda de condução dessa ligação nossa aqui covalente, eles são capazes de migrarem para a banda de condução, né? E na banda de condução eles sofrem pouca atração do núcleo, do material. Tá? E aí, se você aplicar um campo elétrico externo, eles são capazes de se deslocar. Bom, sobre essa ótica também eu vou recuperar uma série de conceitos da física, tá? E para entender esses fenômenos aqui, esses conceitos têm que ficar muito bem claros, tá? Então nós vamos, todo mundo aqui vai ter que vestir a roupa do cara mais caxião, daquele que vem do primeiro período, que o cara fala assim, o professor fala qual é o conceito de campo elétrico, né? E da aula que vem o cara sabe o conceito e o resto do curso ele sabe, tá certo? Qual é o conceito de diferente potencial? Então, esses fenômenos aqui, para serem entendidos, eles demandam que a gente fique com esses conceitos bem limpinhos na mente. Né? A gente fala em campo elétrico, a gente está falando da força que vai ser exercida para cada um coulomb de carga colocado em um ponto do espaço. Tá? Isso é o campo elétrico. Okay? Então, ele está traduzindo para a gente o efeito de uma fonte qualquer externa de se aplicar força em uma carga, de perturbar uma região do espaço, de tal forma que, se uma carga elétrica se apresentar nesse ponto, numa região dessa do espaço, ela vai sofrer força. Tá? Esse é um conceito muito interessante para a gente conseguir mapear esses mecanismos, né, de condução de carga e de controle do fluxo de corrente. Eu ponho campo elétrico, eu tento fazer com que haja deslocamento de cargas ou corrente. Eu tiro o campo elétrico, o dispositivo pode pode interromper a condução de corrente. Tá? Então isso começa a sugerir algo prático e interessante para o nosso propósito de regular fluxo de potência elétrica livre. Ok? Então o campo elétrico aqui, né, ele é a força feita sobre cada coulomb de carga, né, média em newton por coulomb. E quando a gente tem elétrons na banda de condução, se você aplica um campo elétrico externo, que nós vamos diferenciar a energia de campo elétrico pela descrição vetorial,
A energia não é vetorial, o campo elétrico sim, né, porque está associado à força. Se você aplicar um campo elétrico externo, você vai ter condição, né, de deslocar esse elétron aqui. Tá? Na banda de valência isso já não é verdade, a não ser que o campo elétrico seja muito forte, ok? Que é o contexto onde o seu material aqui, né, passa a ter efeito de avalanche. Você começa a tirar elétrons de onde você não deveria. Tá? Bom, por definição, o campo elétrico mede a força exercida sobre um coulomb de carga positiva. Tá? Então, se você tem aqui algum agente externo, por exemplo, uma fonte de tensão conectada aqui, ó, na pastilha, tá? Vou ligar a fonte aqui, ó, com o positivo dela para esse lado. Tá? O ponto mais positivo de uma fonte de tensão aqui, ele mede ou ele descreve qual que é o potencial que uma carga elétrica tem que ter, né? Qual a energia que uma carga elétrica tem que ter para se apresentar nesse ponto. Tá? Então, quando a gente fala que uma fonte que tem um potencial mais positivo de um lado e mais negativo do outro, a gente está dizendo o seguinte, que uma carga elétrica, para estar presente nesse ponto, ela tem que ter mais energia, tem que ser gasto mais energia do que nesse outro ponto aqui. Consequentemente, se algum circuito externo entre os dois terminais da fonte fornecer um caminho para uma carga elétrica qualquer sair daqui e chegar no outro ponto, tá, ela teve que perder energia. E energia não se... A carga perdeu energia, só que na natureza a energia não se perde. Se uma carga elétrica qualquer que estava aqui, né, circulou por aqui, saiu do outro lado, chegou aqui, tá? Se essa carga elétrica se apresenta em duas posições diferentes, ela perdeu energia, alguém teve que receber. Então é onde se configura aqui a transferência de energia elétrica entre elementos. Tá? Esse é um conceito que vale a pena ser levado, porque ele é muito explorado em engenharia em outros contextos, que é o conceito de potencial, né? Ou a energia que um elemento tem pela posição dele. Tá? Então o potencial remete a isso. Na mecânica, tá, você tem a energia potencial gravitacional, né, que remete ao que? A energia que um corpo tem pela altura dele ao solo. Tá? Quanto mais alto, mais energia potencial. Ou mais capacidade esse corpo tem de realizar trabalho sobre um outro corpo. Ok? Se você tiver um sistema elástico, quanto mais você comprime a mola, se for uma mola de compressão, quanto mais você comprime a mola, mais energia potencial elástica o corpo que levou aquela mola à compressão vai ter. Tá? E você tem mola de torção também. Em alguns sistemas você tem suspensão feita com mola de torção. A barra torce quase nada e você tem o mesmo efeito de mola ali. Tá? Então, na natureza, a energia de corpos, em alguns contextos, depende da posição que eles se encontram. Tá? E dentro desses estudos aqui na elétrica, existe a mesma proposta. Tá? Então, quando a gente fala aqui em diferença de potencial entre dois pontos, né, a gente está falando aqui que primeiro tem um conceito de potencial, né, se a gente tiver um ponto aqui de referência, tá? E você quiser medir o potencial ou a energia de posição que uma carga elétrica teria numa região do espaço que é perturbada por um campo elétrico, então, vamos dizer que a gente tem um acúmulo de cargas qualquer aqui, tá, que cria um efeito de campo, né, que é um campo elétrico aqui nessa região. Tá? Caso você queira pegar um coulomb de carga, um coulomb aqui de carga elétrica e levar desse ponto até esse, tá? Se algum agente externo quiser fazer isso, eu, por exemplo, aqui, tá? Então vou pegar essa carga e vou botar minha mão para empurrar ela para cá. Aqui minha mão. Tá? Se eu quiser fazer isso, eu vou ter que gastar energia minha. Tá? Então, essa energia que esse agente externo vai ter que gastar para tirar essa carga daqui e levar para cá, tá? É medida como o potencial da carga. Tá? Ou seja, a energia ela não se perde. Ao tirar a carga daqui e levar para cá, eu tive que gastar energia minha e ao chegar nesse ponto,
essa carga adquiriu essa energia, tá? De acordo com a posição que ela está aqui dentro do campo elétrico. Observe que agora ela está mais próxima aqui da fonte de campo do que ela estava antes, né? Cargas positivas se repelem. Então, se ela parou aqui, alguém teve que fazer trabalho para isso. E ela ganhou energia, né? Ou seja, ela tem capacidade agora, se eu soltar, aqui eu estou segurando ainda, se eu soltar essa carga, tá? Ela tem capacidade de voltar aqui e realizar trabalho sobre alguém. Ok? Então, o potencial num ponto, aqui ele mede o trabalho, ou a energia, né, gasta sobre cada coulomb de carga para levar a carga àquele ponto. Tá? Então, o trabalho aqui, né, é a integral de caminho, de força por deslocamento. Ok? E a força é correlata ao campo elétrico. Tá? Só que observa aqui o seguinte, a força que o agente externo vai fazer, que é a minha aqui, é contrária à força que o campo elétrico está fazendo sobre a carga. Tá? A força do agente aqui, né, é contrária à força que o campo elétrico está fazendo. Dá para tirar a carga do potencial zero e levar ela até o ponto A. Okay? Então isso aqui vai dar menos sobre Q BL. Tá? Então, conclusão aqui, ó, o potencial de um ponto, né, vai ser a integral de... É escalar dl. Vezes Q. O é igual que você fez. Vezes Q, perfeito. Suporte vem aqui. Isso. Então aqui, ó, a gente vai ter que o potencial de um ponto vai ser a energia que você gastou, né, para tirar um coulomb de carga, tá, de um referencial de potencial de um ponto infinitamente longe e colocar ele em um ponto qualquer. Tá? Que vai ser a integral de caminho do campo elétrico. Nós vamos guardar essa relação aqui, nós vamos usar isso. Tá? E a diferença de potencial entre dois pontos por consequência, tá? Que é a tensão que a gente tanto fala, né? Então, se você tirar uma carga de um ponto B, não mais um potencial de referência no infinito. Se tirar de um ponto B e levar no ponto A, você vai ter o potencial de A menos o potencial de B. Né? Que é a energia que você vai ter que gastar para tirá-la daqui e levar aqui. Vai ser a integral de caminho do ponto B até A, tá? Do campo elétrico escalar dl. Ok? Então, aqui, na verdade, o potencial está te dizendo, né, qual que é a energia que a carga elétrica tem de acordo com o ponto que ela ocupa no espaço. Esse é o recado. Tá? Então, dentro de eletrônica de potência, a gente vai tentar aqui, ao aplicar tensão aqui dentro de uma pastilha, a gente vai tentar mexer nos níveis energéticos da estrutura do silício, tá certo? Na banda de condução e na banda de valência, para que cargas elétricas sejam aptas a se posicionar em pontos que sejam de nosso interesse, para que tenha condução de corrente ou não. Então, o ponto do gato vai ser por aqui. Tá? Bom, nós vamos distinguir aqui, pessoal, dois tipos de portadores, tá, que vão contribuir para a corrente elétrica dentro de um semicondutor. Tá? Não são só elétricos que contribuem para a corrente elétrica num contexto desse. Observe o seguinte, que numa estrutura dessa aqui, tá, que está equilibrada, né, as ligações covalentes são feitas, quando um elétron se desloca para a banda de condução, ele deixa para trás uma lacuna. Tá? Que eventualmente pode ser ocupada por um outro elétron, tá? Que vai deixar para trás aqui uma lacuna. Essa lacuna pode ser ocupada por um outro elétron de um átomo vizinho.
ele vai deixar para trás uma lacuna. Observe que a gente está tendo um deslocamento de carga configurado por lacunas. Tá? Bem como a gente pode ter aqui um deslocamento de carga por elétrons. Né? Então, eu posso, aqui, ó, já tem um efeito que eu não falei, que eu acho que é oportuno falar, eu posso injetar elétrons aqui na banda de condução, tá? Por efeito térmico ou efeito ou por luz, tá? Transmitindo energia na forma de campo, na forma de ondas eletromagnéticas. Tá? Então, se você aumentar a temperatura do dispositivo, né, aumentar a vibração dele, eventualmente você vai ter mais elétrons com energia suficiente para sair daqui e ocupar níveis de valência. Ou se você fornecer luz ao material, tá, você também consegue isso, que é exatamente o que os painéis solares fazem. Né? A estrutura dos painéis solares são silício, né, são estruturas de silício, onde você consegue, ao incidir luz no painel, né, fazer com que elétrons da banda de valência, em quantidade razoável, se apresentem na banda de condução. Tá? Então, eventualmente, isso acontecendo, né, aqui na nossa estrutura de ligação, você vai ter, né, elétrons disponíveis aqui e eles podem também se deslocar. Tá? Então, você pode, a gente caracteriza a corrente elétrica presente no dispositivo desse, não só por elétrons, mas também por lacunas. Tá? Me chamo isso de portadores de carga. Tá? E a caracterização ela não envolve somente a lacuna e o elétron, mas o ponto onde ele se encontra dentro da banda de energia. Ou seja, um elétron aqui na banda de valência, ele não contribui para a corrente muitas vezes, porque ele está preso ao núcleo. Agora, uma lacuna simples. Isso aqui, se esse elétron migrou e deixou uma lacuna, né, essa lacuna começa a ser ocupada por elétrons vizinhos e você tem um efeito que ela está se deslocando lateralmente. Tá? Então, você você caracteriza, né, corrente elétrica aqui pelo deslocamento de lacunas, tá? Vou chamar de portadores tipo P, e corrente elétrica também pelo deslocamento de elétrons na banda de condução. Então, são elétrons na banda de condução e lacunas na banda de valência. Esses dois elementos vão contribuir para a corrente num dispositivo desse. Tá? Vamos deixar esse passo marcado aqui. Bom, então esses dois tipos de portadores vão contribuir, só que para o silício puro, a temperatura ambiente, tá? Está falando aí de 27 graus Celsius, onde são feitas essas análises, poucos elétrons aqui vão ter energia para migrar da banda de valência para a banda de condução. Tá? Então, alguns números aqui em ordem de grandeza, só para a gente pensar o que é pouco, o que é muito, né? Cada centímetro cúbico de uma partícula de silício, vou dizer que eu tenho um centímetro cúbico dela aqui, tá? A gente vai encontrar, tipicamente aqui nessas ligações, 10 a 23 átomos de silício. Então você tem aqui 10 a 23 átomos por centímetro cúbico. Tá? Então essa é a densidade de átomos de silício
do material. E o efeito térmico, né, os poucos elétrons que vão ganhar energia suficiente para sair da banda de valência e ir para a banda de condução, estão aí na casa de 10 a 13. 10 a 10 elétrons por centímetro cúbico, tá? Na banda de valência. Ou cada elétron vai deixar para trás uma lacuna, né? 10 a 10 lacunas por centímetro cúbico na banda de... As lacunas que estão na banda de valência e os elétrons na banda de condução. Então é muito pouco. Nós estamos falando da diferença aqui de 10 a 13. Então a cada 10 a 13 átomos de silício vai haver um elétron ou uma lacuna disponível para a condução de corrente. Tá? Então você não consegue ter fluxo de corrente apreciável, tá? Se você tiver uma estrutura de silício pura. Tá? Tem muito pouca gente para poder conduzir essa corrente. Tá? E em aplicações de potência, né, aqui do nosso curso, nós estamos falando de dispositivo que demanda corrente muito alta. Tá? A gente está falando de coisa comum, você vê em aplicação industrial, planta mecatrônica pedindo 50 amperes, 100 amperes. Tá? Plantas maiores, igual aqui do lado, você vai ter alguns, talvez uns 10 acionamentos, chegando a pedir mais de 1000 amperes de corrente. Tá? Então, é convidativo que a gente tenha recursos aqui para aumentar a capacidade de corrente do dispositivo. Tá? Ou seja, ter mais elétrons na banda de condução e mais lacunas na banda de valência para aumentar essa capacidade de corrente. Bom, então para se fazer isso, começou a se pensar numa estratégia de dopagem do material. Então, para a dopagem, só conferir o símbolo aqui do fósforo. Bom, para a dopagem, então, pessoal, a gente, o nome, né, sugere a inserção aqui de outros átomos, tá, diferentes do silício, que nos permitam ter, né, mais elétrons disponíveis na banda de condução ou mais lacunas na banda de valência. Tá? Então, uma possível dopagem, já que o silício, tá, ele tem 4 elétrons aqui na banda de valência, né, eles vão compartilhar essas ligações, então a gente teria a opção aqui de colocar um elemento da coluna 5 da tabela periódica, tipo o fósforo. Esses elementos eles têm 5 elétrons na banda de valência. Então vai haver a ligação aqui e nós vamos ter um elétron sobrando aqui, tá? Esse aqui é um átomo de fósforo. Se não estiver errando o símbolo, você sabe o símbolo químico do fósforo? Eu sei mesmo, né? Fiz vestibular uns 3 anos, mas eu já esqueci, então eu sabia do assunto. Então aqui, ó, você vai ter um elétron disponível, né? E esse elétron, ele vai ter mais facilidade para migrar aqui para a banda de valência. A gente vai ver tipicamente no diagrama energético é isso aqui. Vou marcar a pastilha aqui no espaço. Tá? E nessa região aqui onde está alocado o átomo de fósforo, aqui nós vamos enxergar
de condução. Tá? Então, se a gente colocar mais átomos de fósforo na estrutura, né, de silício, nós vamos aumentar aqui no espaço, tá? Aqui está sem escala, mas em outras regiões aqui nós vamos aumentar a concentração de elétrons na banda de condução. Tem mais gente disponível para fluxo de corrente elétrica. Tá? E a gente pode pensar no efeito oposto, né, para a banda de valência, ou seja, um outro elemento que nos habilita a ter fluxo de corrente são as lacunas na banda de valência. Leonardo, Viu? por que é o elemento, escolher um elemento fósforo e não outro elemento para fazer isso? Para poder produzir corrente no material. Por que eles selecionaram o fósforo, em cima do fósforo? Por quê? O primeiro critério é ter 5 elétrons na banda de valência. Tá? Então, outros elementos da tabela 5, da coluna 5 da tabela periódica serviriam. Tá? Então, o primeiro critério é esse. Por que é específico? Eu não sei. Agora, em concepção de produtos, você pode saber que é custo. Tá? Tem outros disponíveis. E você vai ver na literatura de eletrônica que todo mundo menciona no fósforo. Então, muito provavelmente seja custo. Ou custo do material, ou a custo para poder fazer a inserção dele na pastilha. Tá? Então, quando a gente faz isso, pessoal, a gente chama, né, esse material aqui de elemento doador, né? Então a gente insere aqui doadores, né? Impureza doador. E o material que foi bombardeado com impurezas doadoras é chamado de material tipo N. Bom, doadora é porque ela doa um elétron, né, apto à condução de corrente, né, para contribuir para a condução de corrente. Tá? E N é um número usado na N é o nome usado na literatura internacional, tá? E provavelmente para repelente negativo. Tá? Dou uma carga elétrica negativa. Okay? Bom, da mesma forma que a gente tem dopagem aqui, né, de materiais de impurezas doadoras, a gente tem dopagem com impurezas aceitadoras. Então, se a gente pegar aqui a estrutura do silício, a gente vai bombardear essa estrutura com o material da coluna 3 da tabela periódica. Significa que ele tem 3 elétrons aqui na banda de valência, e na hora que ele participar da ligação covalente com o silício, vai faltar um elétron aqui para fazer a ligação. Então é uma lacuna, né, presente aqui na banda de valência, tá? E essa lacuna vai ser então apta a nos ajudar a conduzir corrente. Eventualmente, elétrons se deslocando daqui para cá, os vizinhos para essa lacuna, eles vão deixando lacunas nas suas posições originais. Tá? Bom, nessa proposta aqui, pessoal, né, a gente tem aqui uma outra impureza, só que agora é chamada de impureza aceitadora. É capaz de aceitar um elétron, né? E configura o material tipo P. Como eu sei
chamado os elétrons dentro de um material tipo P, elétrons na banda de condução de um material tipo P. Tá? Eles são chamados de portadores minoritários. E, inclusive, o controle de corrente nos dispositivos é feito pelos portadores minoritários. Nós vamos chegar nesse ponto. Entendeu? Então, depende do material, né? Onde vai colocar Depende do material, depende do nível de dopagem, depende da geometria dele, depende da distribuição da dopagem no espaço. Tá? Tem coisas que você coloca mais boro, por exemplo, numa região do que em outra. Tá? Então, são recursos da engenharia de produção de semicondutores. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente, né, cria aqui uma lacuna dentro desse material na banda de valência. Como a banda de valência está lotada de elétrons, rapidamente um elétron de um vizinho aqui passa, né, a ter condição de migrar para cá e deixa uma lacuna para trás. E daqui um outro elétron de um outro vizinho migra, ou seja, você vai ter condição de ter corrente elétrica aqui por essas lacunas na banda de valência. Tá certo? Observe, se você tentar fazer condução de corrente, né, a partir de elétrons, se você não tiver essa lacuna, você ia ter muito mais dificuldade. Por quê? Na banda de valência, os elétrons estão fortemente presos, né, aos seus respectivos átomos. Então você põe campo elétrico, não tem corrente. Agora, lacuna não. Lacuna você já tem mais condição de fazer isso. Tá? Por quê? Você está cheio de elétrons, o espaço da lacuna vai ser preenchido por elétrons, ela deixa uma lacuna para trás, um outro elétron preenche, deixa a lacuna para trás e assim por diante. Tá? Então, a gente ganha um recurso para aumentar a capacidade de condução de corrente aqui com essa dopagem, essa operação de dopagem. Tem como anotar dois materiais diferentes? Tem como. Para fazer uma parte tipo P e uma parte tipo N, por exemplo? Tem como. Quando você monta o diodo, você vai juntar um tipo P com um tipo N, né? E a gente faz a análise imaginando que vem um material N e um P e a gente junta. E na fabricação não é assim. Às vezes é tudo N e você dopa ou você bombardeia um pedaço, difunde impurezas do tipo P em quantidade maior do que as tipo N que estão ali. Aí você converte um no outro. Entendeu? Porque no final das contas, o que vale é o desequilíbrio entre elétrons na banda de condução e lacunas na banda de valência. Você pode até ter, você pode montar um material aqui tipo P a partir de um material N, onde você coloque mais boro do que fósforo. Então, a diferença é que vai configurar o material. Entendeu? Então, aqui nessa região do espaço, a gente passa a ter uma lacuna disponível. Bom, então aqui é a parte estática da coisa, né? A gente está criando recursos aqui para aumentar a capacidade de corrente do dispositivo. Positivo, a gente vai precisar disso para elementos de potência, tá? Ter controle aqui dessa corrente excessiva. Nós vamos pensar agora em entender como isso se desloca, os mecanismos de deslocamento desses elementos, tá? Então, para fluxo de corrente, pessoal, a gente destaca dois mecanismos. Tá? Um deles é tranquilo de entender, é chamado de deriva ou arraste, que é o deslocamento dessas cargas, desses portadores de carga, lacuna na banda de valência ou elétron na banda de condução, pela ação de um campo elétrico externo. Então vem um elemento, igual aquela fonte de tensão que eu tinha desenhado antes de apagar aqui, ó, você tem a pastilha, vem algum elemento externo que aplica uma diferença de potencial entre esses dois pontos aqui de contato. Tá? E, como a gente sabe, né, se há uma diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, né, significa que a gente estabeleceu nessa região do espaço aqui um campo elétrico, porque vai se exigir trabalho de uma carga que seja tirada daqui e removida para cá.
Então, com certeza, a gente perturbou essa região do espaço aqui com o campo elétrico da fonte. As duas coisas estão amarradas, né? Como a gente explicou agora há pouco. Então, se você aplica campo elétrico, aqui, né, você, na verdade, está criando um efeito de força sobre cargas. Tá? E o campo elétrico, ele, por definição, ele se orienta no sentido da força que seria feita sobre um coulomb de carga positiva, por definição. Então, se eu botasse um coulomb de carga positiva para cá, ela sofre uma força nesse sentido. Tá? Então, se aqui no material eu tiver elétrons na banda de valência, de condução, esses elétrons eles vão sofrer uma força em sentido contrário. Já que a carga positiva seria empurrada para lá, cargas negativas vão ir em sentido contrário. Tá certo? E esse movimento aqui, ele é um movimento errôneo, tá? Ou seja, isso não ocorre de maneira suave, né? Igual a água deslizando, né? Com fluido laminar bonitinho. Não, isso aqui é uma estrutura, né? Aqui eu estou fazendo unidimensional, tá? Mas isso é tridimensional. Isso está lá dentro e isso tem N colisões com átomos vizinhos. Tá? Então, o que vai acontecer? Por mais que a força feita, tá, sobre uma carga dessa seja capaz de incutir aceleração, você tem um elemento de massa muito pequenininho, você botou força nele, força, o que vai acontecer? A força resultante. Força resultante no corpo produz aceleração, segundo a lei de Newton. Né? Então, se a gente se não tivesse essa estrutura, esse negócio, esse elétron ia acelerar. Como tem a estrutura que limita o movimento dele, ele acelera no sentido bate, vai para outro bate, vai em outro bate, 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 bate. Então, ele, na verdade, ele se desloca com uma velocidade média. A velocidade ele vai alternando no tempo, no movimento errôneo, tá? Isso vai batendo, tá? Ele tem uma média para frente, tá? Mas ele bate na estrutura inteira enquanto ele se desloca. Ok? Então, a gente configura esse mecanismo de corrente como sendo um mecanismo de deriva ou arraste, tá? Que é dado pela ação de campo elétrico. Vou marcar aqui esse ponto. Então, existe nesse mecanismo aqui, pessoal, existe uma propriedade dos materiais chamada de mobilidade, tá? Onde a gente relaciona o efeito com a causa. Tá? Isso é uma abordagem clássica de ciência e engenharia. Né? Você aplica uma ação, uma entrada, né? Até usando uma conotação que a gente, a linguagem de controle, né? Você aplica uma entrada no sistema e ele te dá uma saída. Então, qual que seria a saída da nossa vida? Você vai ter um deslocamento de elétrons na banda de valência. Esse deslocamento a gente vai mapear como sendo um vetor densidade de corrente. Tá? Esse é um conceito novo que a gente vai usar aqui
muito tranquilo de entender. Tá? Então, eu fico à vontade de apresentar para vocês aqui, mesmo sem ter conhecimento prévio, que eu vou explicar o que é, vocês vão saber de primeiro o que eu estou falando. Densidade corrente, pessoal, é um parâmetro, tá? Pontual, ou seja, um vetor é um elemento que caracteriza a densidade corrente em um dado ponto de um material. Quando a gente fala em corrente elétrica, a gente está falando de um efeito macroscópico, né? Onde você pega e separa uma área de seção de um material qualquer e você mede quantos coulombs de carga por segundo passaram por essa área de seção. Né? Então, isso é um efeito macroscópico, está avaliado em uma região. Quanto de carga passou ali em um dado intervalo de tempo. Tá? Então, em 1 ampere passou 1 coulomb de carga ali em 1 segundo. Tá certo? 1 ampere, 1 coulomb são 10 a 18, 10 a 21 elétrons, ou 10 a 18, 10 a 21 lá. Eu esqueci a ordem de grandeza. É muito grande. 1 coulomb é carga demais. Às vezes, for um fluxo de corrente por elétrons, passou muito elétron ali dentro. Tá certo? Quando a gente fala em densidade corrente, a gente está tratando de um efeito pontual, tá certo? Onde você mapeia aqui a orientação do fluxo de elétrons por metro quadrado. Então, quando a gente fala em densidade, a gente está falando da concentração de alguma coisa por unidade de volume ou por unidade de espaço. Tá? Então, a densidade de corrente elétrica aqui, ela é avaliada em alguns contextos, igual esse aqui, a gente vai ter que correlacionar uma corrente com um campo elétrico. O campo elétrico é um efeito pontual. Você mede o campo elétrico em um ponto do espaço. Igual você mede a temperatura. A temperatura você mede em um ponto, só que ela não é vetorial. Tá? Então, aqui a densidade de corrente ela vai medir quantos amperes passaram por metro quadrado aqui em torno desse ponto infinitesimalmente pequeno. Tá? Então, esse pontinho vai ter micrometros quadrados pequenininhos. Aí o cara contou quantos elétrons passaram por aqui e qual a orientação dele. E nisso ele define um vetor chamado de densidade de corrente elétrica. Tá? Em um ponto. E um comentário, para não ter confusão de conceito, tá? Corrente elétrica não é vetor. Eu estou definindo um vetor a partir da corrente elétrica. E corrente elétrica não é um vetor por um motivo simples, ela não obedece às normas da álgebra vetorial. Tá? Então o que eu estou dizendo é isso aqui. Ó. Se você botar 1 ampere de corrente entrando nesse nó aqui, e você botar 2 amperes, eu vou até fazer até um contra-exemplo aqui. Se você botar mais 1 ampere de corrente entrando nesse nó, vai sair aqui 2 amperes. Com certeza. Tá? Se isso aqui, se corrente elétrica fosse vetorial, pela orientação do cabo aqui, eu botei isso aqui a 180 graus, teria que sair 0 amperes aqui. Ó. Porque um vetor ia cancelar o outro. Aí não é verdade, eu posso pegar os dois cabos e mexer com eles à vontade aqui em torno desse nó, vai sair 2 amperes. Tá? Então não é uma grandeza escalar. Só tinha até mandado outro dia um desses concursos da vida aí, tem uma questão envolvendo isso. O cara colocou aqui, parecia uma teia de aranha com N cargas, e saindo aqui, voltava ali, via de fora. Muito complicado o circuito elétrico. Ele tinha alguns pontos que saíam aqui, né? E aí ele perguntava a corrente que saiu. Botou aqui 10 amperes, aqui ele chegava com 5 amperes saindo, e mais 3 entrando. Né? E alguém que tivesse mais fraco em conceito seria compelido a resolver o circuito até esse ponto aqui para achar a corrente que sai. Né? E a gente sabe que é o seguinte, você entrou 10 amperes, 13 amperes, saiu 5, tem que sair 8 amperes para cá. Não tem jeito. Tá? Então a corrente elétrica não é vetor. Você cria algumas abstrações que são vetores, tipo fasores ou vetores espaciais que a gente tem em máquinas, para ajudar em alguns estudos, mas a corrente em essência não é. Aqui em eletrônica de potência, né, a gente vai para estudo de física de semicondutores, que está em nível microscópico,
né, nesse primeiro momento do curso. Então nós vamos definir aqui essa grandeza, que é a densidade de corrente elétrica. Bom, Leonardo, essa densidade de corrente ele define a orientação ou a posição? A orientação da corrente em sentido e direção por ponto do espaço e módulo. Então, passou 2 amperes por metro quadrado em torno desse quadradinho aqui, que é esse ponto, tá? E ela está orientada para cá. Então a posição não importa, não importa a sua orientação passa naquela seção. Isso. Quando eu falo de posição aqui, Leandro, é pelo seguinte, ó, nesse ponto do espaço ela pode estar para cá, em outros pontos ela é diferente, entendeu? Então você pode ter em diferentes posições do espaço o J mudando. Então a gente define aqui, né, quando a gente aplica o campo elétrico externo, você passa a ter deslocamento de elétrons na rama de condução, tá? E a propriedade do material que mapeia isso aqui, ou seja, esses fenômenos físicos, o tempo inteiro a gente tenta mapear com propriedades, né? A gente faz na mecânica, faz na elétrica, a resistência, a impedancia, a capacitância, a massa, coisa seja feita. Então, aqui a gente mapeia uma mobilidade de cargas, tá? Chamado de I. Okay? E uma mobilidade de lacunas, tá? Esse parâmetro aqui, ele é influenciado tanto pelo nível de dopagem, né? Ele é influenciado pela temperatura. Então, quanto maior a temperatura que o dispositivo se encontra, maior o grau de agitação térmica das moléculas. Esse N aqui, ele caracteriza a concentração de elétrons na banda de valência por metro cúbico. Então, quanto mais impureza doadora você colocou na dada região, mais elétrons disponíveis você tem aqui, consequentemente, na hora que você aplicar um campo elétrico externo, mais corrente você vai ter de elétrons aqui no material tipo N. Mesma coisa com as lacunas no material tipo P. Tá? Então, quanto maior a concentração de átomos aqui, aceitadores de carga nessa região do espaço, tá? Na hora que você vier aplicar um campo elétrico externo, tá? Mais cargas vão atravessar uma dada região do material. Tá? Mas você vai ter mais lacunas aqui atravessando essa região. Consequentemente, mais corrente. Tá? Então, esse parâmetro tem que ter essa mobilidade, aquele I que eu marquei ali, ele varia com o material, né? Se fizer um semicondutor de silício ou carbeto de silício, ou outro tipo de produto, você vai mudar o parâmetro, bem como o nível de dopagem que você impôs ao material. Certo? Bom, o outro mecanismo de deslocamento de corrente, ele já é mais abstrato um pouco, talvez uma novidade para muitos, e dentro de semicondutores é o mais relevante, chamado de difusão. Tá? Isso é um efeito estatístico que a gente percebe no cotidiano com a odor. Tá? Se eu abrir aqui, né, um frasco de perfume, tá? E deixar, fechei aqui a janela e deixar, o que vai acontecer com o tempo? Primeiro só eu sinto o cheiro aqui, depois o pessoal da frente começa a sentir, o pessoal do meio, turma do fundão toda sente o cheiro. Tá? Não tem nada. O que está acontecendo? Tem, né? Não tem nenhum efeito, nenhum agente produzindo uma ação externa disso. Tá? As moléculas, por agitação térmica, elas vão se separando e se difundindo no espaço.
Tá? Então, isso é um efeito estatístico, tá? Onde a gente tende a ter, por agitação térmica, o espalhamento de alguns elementos no espaço, tá? Chamado de difusão do efeito. Bom, e isso acontece aqui com semicondutores. Tá? Então, se você variar a concentração de lacunas dentro da banda de valência ou de elétrons dentro da banda de condução, e você tiver uma concentração variável no espaço, tá? Por agitação térmica, esses elementos tendem a se separar. Tá? Então, o mecanismo, né, que eu estou falando dá origem a um segundo tipo de corrente elétrica, chamado de corrente de difusão. Se você conseguir variar a concentração de portadores na região do espaço, eles naturalmente vão se repelir e começar a espalhar na estrutura. Okay? E nós vamos usar desse efeito a nosso favor daqui a pouco. Nós vamos variar propositalmente a concentração de lacunas em uma determinada região para que exista fluxo de corrente elétrica, bem como elétrons. Tá? Então, vou marcar esse efeito aqui. Estou destacando esse efeito separado, tá? E abrindo aqui o debate, né, e a análise com o perfume, tá? Mas isso é um efeito da natureza, né? Descrição da natureza. Por que a natureza faz isso? Não sei. Perguntar para quem fez. Literalmente assim, não sei mesmo. Se eu abrir um perfume ali ou aqui, eu não preciso soprar o botão ventilador para todo mundo sentir o cheiro. Tá? Então, você deixa ele aberto, de repente está esparramando o cheiro. Tá? Às vezes você não vai perceber, se o perfume for fraco, tá? Se tiver pouca molécula no ar, elas vão ter uma diluição muito grande, e a gente não tem, o pessoal, por exemplo, os seres humanos, né? O pessoal do fundo não vai sentir, por quê? Você não tem sensibilidade no nariz para conseguir perceber. Se o perfume for forte, a densidade for razoável, você não precisa botar agente externo nenhum, você abre e deixa. Tá? As moléculas vão vibrando, se afastando pela agitação térmica natural e se espalham. Existe uma propriedade também de natureza isso, né? Que eu vou comentar aqui. Consultar o chamada de coeficiente de difusão. Tá? Então, a gente mapeia esse fenômeno também e caracteriza a corrente elétrica de difusão, né? A corrente elétrica por elétrons na banda de condução ou por lacunas na banda de valência, e as duas podem ocorrer ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu estou marcando de elétrons por efeito de difusão
certo? Como sendo um coeficiente de difusão de elétrons vezes a variação na concentração de elétrons de acordo com a posição. Tá? Ou seja, isso é um efeito que ocorre pela diferença de concentração de elementos no espaço. A partir do momento que você tem a mesma concentração de elementos para todo lado, lá você não tem difusão. Se houver uma diferença de concentração, vou pegar aqui por metro, se eu tiver aqui cada vez menos elétrons, tá? Quer dizer que eu dopei aqui o elemento com uma concentração diferente de impurezas doadoras, eu passo a ter a difusão desses elementos, aqui, tendendo a equalizar a distribuição no espaço. Ok? Então, para existir o fenômeno, você tem que ter a diferença, ou variação na concentração de elétrons no espaço. Tá? E a gente tem também corrente elétrica de difusão de latões. Tá? Difusão de latões vezes a variação na concentração desses latões no espaço. As lacunas tendem aí para o local onde a concentração está menor. Então você vai ter corrente lacuna positiva. Se você tiver duas aqui, na próxima região do espaço você tiver uma, você tem corrente lacuna positiva, onde a taxa de variação das lacunas for negativa. Então, como o dp dx é negativo, eu colocando menos aqui para indicar, você vai ter a corrente positiva naquele sentido. Tá? Bom, a gente está mexendo aqui em uma direção, eu vou subtrair essa descrição vetorial por enquanto. Coeficiente de difusão de lacunas, deixa eu escrever isso aqui.
Inclusive aqui, pessoal, eu estou diferenciando. Pô, a gente tem um modelo clássico de condução de corrente que é o seguinte: vai um elétron para um lado e deixa uma lacuna para o outro, né? A gente vê com condutores e etc. Nesse contexto aqui, a caracterização de corrente, né, por elementos de carga negativa que eu aparei aqui, que são os elétrons, né, e as lacunas, elas são feitas em regiões aqui energéticas diferentes, tá? Então, o próprio coeficiente de mobilidade disso também diferencia, tá? Uma lacuna, para se deslocar aqui na banda de valência, ela tem aqui um coeficiente de mobilidade, né, uma dificuldade para fazer esse deslocamento diferente de um elétron na banda de condução. Tá? Porque aqui você vai ter uma atração mais forte dos núcleos dos átomos que estão presentes do que aqui. Tá? O coeficiente de mobilidade de elétrons costuma ser maior do que de lacunas. Okay? Para o coeficiente de difusão é a mesma coisa. Tá? Bom, então a gente vai ter aqui a corrente total do material sendo composta, né, por deriva, né, de elétrons e lacunas, quando você tem campo elétrico externo aplicado. Né, você aplicou um campo elétrico nesse sentido aqui, por exemplo. Seguindo aqui. Se você aplicar um campo elétrico nessa orientação, tá, você vai ter. Isso aqui é a mesma região do espaço, tá? Estou separando aqui, mas isso aqui está na estrutura de um átomo. Ok? Então, se você aplicar um campo elétrico aqui, ó, você vai ter deriva. Diferencial, mas vai ter deriva de lacunas para cá, tá? Esses elétrons vão aqui se deslocar por deriva em sentido contrário. Tá? Ou seja, o campo elétrico mede a força que seria exercida sobre um quilo de carga positiva. Então, se uma carga positiva ia ser repelida para lá, ou ia sofrer uma força para a esquerda, uma carga negativa vai ter que sofrer uma força para a direita. Tá? Então, você veria aqui, tá? Desculpa, tem um erro meu aqui. Ó. Os elétrons se deslocariam para cá, a velocidade dos elétrons está para cá. A gente mapeia a corrente como sendo uma carga positiva equivalente. Então, você teria aqui uma deriva de elétrons nesse sentido, tá? E de lacunas no mesmo sentido. Se a dopagem do material fosse feita dessa maneira aqui no espaço, tá? Colocasse mais impurezas aceitadoras nesse ponto, nessa região do que nessa, você ia ter um mecanismo de difusão no sentido contrário. Corrente de lacunas por difusão em sentido oposto. Qualquer corrente total que você for, é a soma delas. Tá? Então, a corrente total do dispositivo, dado ponto do espaço, seria a soma desses elementos. Bom, o último efeito que eu queria comentar hoje com vocês é da forma como a gente cria, né, elétrons aqui na banda de valência ou lacunas na banda de condução. Eu comentei da dopagem, tá? É um mecanismo que facilita, né? Você passa a ter um elétron excedente, só que você tem que ceder energia para que esse elétron saia aqui da banda de valência e vá para a banda de condução, porque ele contribui com a corrente elétrica. Tá? Bom, para que isso ocorra, tá, existem alguns mecanismos, um deles, né,
esse mecanismo se configura a criação de portadores, né? Como você vai ter elementos de carga disponíveis para a condução de corrente elétrica. E um possível mecanismo é a criação de portadores girando da banda, né? Então você tem a banda de valência, e a banda de produção, tá? E se você ceder energia térmica ou luz para um elétron aqui na banda de valência, ele pode vir aqui para a banda de condução. Tá certo? Esse é um mecanismo. O outro mecanismo, para você fazer a criação, né, de portadores de carga, seria por impacto. Então, que é onde você teria aqui a colisão de dois elétrons na banda de condução, tá? E na colisão, um deles ganha energia, depois sai perdendo no tempo, tá? E o outro que perdeu energia tem que ir a um nível energético mais baixo, tá? Então aqui você reduziu nessa colisão a quantidade de elétrons disponíveis na banda de condução, ok? Esse mecanismo também é menos comum, ele vai acontecer mais quando o campo elétrico está muito forte, ou quando tensões muito altas. Tá? Esse mecanismo aqui ele ocorre quando a gente tem energia térmica cedida por luz. Tá? É o que acontece em painéis fotovoltaicos. Cede luz, o elétron ganha energia, vai para a banda de condução, você tem um campo elétrico externo, né, com uma diferente potencial, e circula nesse campo elétrico e passa num circuito qualquer que vai remover dele energia. Tá? E um terceiro mecanismo, que é o mais relevante para nós, são centros, chamados centros de recombinação RG. Centros de recombinação e geração. Então, eles chamam de centro RG para lembrar isso. Tá? Só vou marcar aqui a banda. Ou seja, não, até voltando um pouquinho para a explicação ficar mais clara, ter esses elétrons disponíveis para conduzir corrente, tá, não é algo que se consiga só por fazer a dopagem. Eu dopei aqui com fósforo ou eu dopei com boro. Tem elétron lá com disponível. Não, você tem que ter energia de alguma fonte para fazer esses elétrons chegarem aonde eles contribuem efetivamente com a corrente. Tá certo? Então, por isso que eu estou destacando esse ponto aqui, ok? E já linkando com alguns equipamentos. O mais relevante, no caso do silício, tá, são o mecanismo para a criação de portadores mais relevantes, no caso do silício, são os centros RG, de recombinação e geração, que na verdade são impurezas presentes no material que criam um nível energético entre a banda de condução e a banda de valência. Então, às vezes aqui, o material é silício, né, tem a concentração elevada, né, 10 a 23 átomos por centímetro cúbico. Você dopou com fósforo, tá? E essas dopagens, os números típicos é 10 a 15, 10 a 16 por centímetro cúbico. Tá? Então é como se a cada 10 a 7 átomos de silício você tivesse um átomo da impureza. Okay? E além desses, você vem aqui propositalmente, ou até com defeito de colocação do material, você coloca um dopante, uma dada concentração de um dopante, uma outra impureza aqui na região do espaço. E essa impureza, né, ela cria um nível energético aqui no meio do caminho entre a banda de condução e a banda de valência. Então o que vai acontecer? Quando ela cria esse nível, tá, ela favorece
aqui a alocação de elétrons na banda de condução por duas etapas. Então, numa primeira etapa, no instante T aqui, com uma energia menor, o elétron consegue ocupar aqui esse nível dentro da banda proibida, nessa região do espaço. Então, no instante T0. Num próximo instante, com uma energia menorzinha, ele consegue vir aqui para a banda de valência. Instante T0 mais um delta T qualquer. Tá? Então a gente consegue aqui criar, né, mais elétrons na banda de condução e mais lacunas na banda de valência pela presença desses materiais. Tá? E da experiência, né, trabalhando com esses semicondutores aqui, esse mecanismo é o mais relevante para a criação de cargas à temperatura ambiente. Então, pessoal, além de dopar, eles criam esses centros aqui com esse nível energético no meio, tá? Para que esses elétrons realmente consigam chegar aqui. Esse é um fenômeno da mecânica quântica, tá? E isso é favorecido porque você pode virar e falar assim, poxa, mas de qualquer forma, ele saiu daqui e acabou aqui. Né? Por conservação de energia, ele teve que ganhar o mesmo tanto de energia que ele ganhou nesse outro contexto. Saiu um nível, chegou em outro. Tá? Bom, aí entra uma outra restrição da mecânica quântica, que é o seguinte, os elétrons, eles ocupam níveis discretos de energia e em cada nível de energia ele tem que ter um momento angular específico também. Tá? E para sair aqui do final da banda de valência e chegar no início da banda de condução, o momento angular de elétrons, tá, dentro de átomos de silício não é o mínimo possível. Então você tem que gastar energia para fazer com que ele vença a banda e para que ele aumente o seu momento angular também. Então, a partir do momento que você coloca um centro de recombinação e geração aqui no meio, tá certo? Com menos energia, ele consegue fazer o primeiro salto e atingir essas seções de momento angular e nível energético, né? Para poder se situar aqui. Depois, com uma energia menorzinha, ele consegue fazer o segundo passo novamente. Então, favorece aqui a disponibilidade de portadores, onde eles ajudam efetivamente para a condução de corrente elétrica. Tá? Bom, deu horário, eu vou encerrar a aula aqui hoje. Tá? Nós vamos convergir, pessoal, rapidamente aos conversores. Tá? Preciso mostrar isso aqui no início. Que tem muito material, muita pesquisa que são separadas com esses parâmetros e essas ideias em mente. Tá? Só vou dar uma ideia para vocês aqui. Ontem eu estava assistindo uma palestra de um pesquisador americano que trabalha em eletrônica de potência e o cara estava mostrando um conversor de 30 kW. Tá? É uma caixinha 13 por 13 nessa altura aqui. Tá? 30 kW é muita potência. Tá? E o cara o tempo inteiro estava falando, né, de propriedades de física de semicondutores para poder montar o dispositivo dele. Tá? Então eu queria dar a vocês condição de ler e conversar com a comunidade mundial no linguajar deles. Tá? Então o pessoal conversa, pessoal, eu vou usar um dispositivo aqui para projetar um conversor. Alta potência e pequenininho. Olha o apelo à mecatrônica, onde a gente vai embarcar tróficos, né? Então, de alta potência e pequenininho, e para isso eu usei aqui uma estrutura, tá, onde eu tenho um coeficiente de difusão muito alto. Coeficiente de difusão muito alto significa o quê? Aquilo ali vai custar, aqueles elétrons eles vão custar, aquelas lacunas ali à direita, elas vão custar se recombinar com outros elétrons. Tá? Então você tem baixa perda ou baixa resistência ao movimento, consequentemente baixas perdas. Se está produzindo pouco calor, você pode diminuir o dissipador. Tá? O que faz o conversor ficar grande é o dissipador de potência. Você olha mesmo a parte do semicondutor, está inserir um cavalo, um dissipador de todo tamanho atrás. Para quê? Para poder tirar o calor que é produzido na estrutura. Tá? Então nós vamos entender isso aqui, né, para conseguir conversar com o mundo, tá, que nos rodeia nessa área, e aí nós vamos convergir as topologias dos conversores para a escala macroscópica. Tá? Aí é um pouco menos abstrato.
Ok? Vocês têm